Olá, papai. Olá, mamãe. Titio, titia, irmão mais velho, responsável. Esse vídeo de hoje é para você que está sentindo dificuldade ou dúvida no que se refere a como ajudar as crianças a fazer essas atividades remotas. A gente sabe que não está sendo um período fácil e que é novidade para todo mundo, para professor, para aluno, sobretudo para os pais que estavam acostumados a um modelo de educação totalmente diferente, pois quando as crianças faziam alguma atividade em casa, era só a tarefa de casa e não todas as atividades do dia a dia. Então esse vídeo é para que vocês compreendam melhor qual o papel do pai e como eu posso ajudar o meu filho, minha filha, minha criança a se desenvolver nas atividades remotas e ajudar da maneira correta, tá bom? E aí a gente sabe que precisa primeiro estabelecer alguns procedimentos para que tudo isso se inicie, para que essa atividade ela seja bem desenvolvida. O primeiro passo é estabelecer uma rotina, isso mesmo, estabelecer uma rotina para que essa criança desenvolva essas atividades. E essa rotina geralmente é no horário de aula, até porque a maioria das aulas remotas em todo o país está sendo dada de acordo com o horário de aula. Então, se o meu filho estuda de manhã, eu vou estabelecer essa rotina pela manhã. Se o meu filho estuda à tarde, vou estabelecer essa rotina à tarde. Se ele estuda à noite, a mesma coisa. Ah, mas aí eu não tenho tempo de ensinar o meu filho a fazer a tarefa durante o dia. Posso fazer à noite? Pode, porém, é preciso que aos poucos também essa criança vá desenvolvendo essa autonomia para que ele possa fazer sozinho e só tirar dúvida com os pais, tá? E outra coisa crucial, outro passo crucial, é que eu tenho que precisar compreender qual é o meu papel diante daquele aluno. Ou seja, eu tenho que saber que eu tenho que auxiliar meu filho, minha criança, e que auxiliar é diferente de fazer por ele. Totalmente diferente. E quando a gente faz pelo aluno, a gente não está nem auxiliando, nem contribuindo para a aprendizagem dele, tá bom? Então, são os primeiros passos que eu tenho que ter em mente aí. Estabelecer uma rotina de estudo e auxiliar esse aluno, essa criança, a fazer essa atividade, mas um auxiliar da forma que eu deixe essa criança fazer e não faça por ele, tá? A partir daí, a gente vai ver agora quais os procedimentos que a gente vai tomar. E aí, por último, também tem um passo muito importante, que é ter o material disponível em casa. Ah, professora, eu vou comprar um monte de material para o meu filho, eu não tenho condições. Qual o material que eu estou falando? Aquele material básico para se fazer a atividade. O caderno, o livro didático, lápis, borracha, lapiseira, tá? Não precisa ser todo o material, um aparato de materiais. O material que seja suficiente para ele desenvolver a atividade, tá bom? Não tem como fazer uma atividade se eu não tenho o material para fazer. Então, sempre muito importante, antes de qualquer atividade remota, eu saber desses 3 passos importantíssimos, tá bom? E agora nós vamos para as dicas, isso mesmo, as dicas para ajudar vocês a desenvolverem junto com seus filhos essas atividades da maneira correta. A primeira é criar responsabilidade na criança. Por quê? Porque a gente sabe que em casa o horário é mais flexível, em casa muitas vezes tem o vovô, a vovó, o pai, que torna essa criança no ambiente mais familiar e por isso dificulta mais na hora da cobrança, vai se tornando mais flexível o horário de acordar, o horário de comer, mas é importante que exista esse horário específico para a atividade e que ele possa ser cobrado não só de um agente da família, mas de todos os agentes da família, porque a gente, além de ensinar conteúdos, principalmente os pais, precisam ensinar valores, e o valor mais importante aí, principalmente nessas atividades remotas, a palavra-chave para essas atividades remotas é com certeza ensinar e criar responsabilidade com os filhos.
Para isso, vocês têm que cobrar deles, fazer a atividade certa, fazer todas as questões da atividade, fazer no horário certo, cobrar responsabilidade no que se refere ao que a professora está pedindo. Professora pediu isso, fulaninho, você vai fazer? Tem que fazer, é a sua obrigação, é a sua função, faça. Tem que haver essa cobrança, porque é só dessa forma que a criança vai adquirir responsabilidade. Se a gente for esperar a criança desenvolver isso por si só, e se ela não vê nos pais também, não tem como ela criar para si própria, tá? Cobrar o desempenho das atividades também é fundamental. Por quê? Porque não é só fazer por fazer aquela atividade. Eu tenho que cobrar o desempenho, olhar a caligrafia, olhar se está fazendo corretamente. Mas, professora, eu não sei ler. Mas aí eu posso ver como tá, se está organizado, se não está, se realmente ele está se empenhando naquela atividade, porque muitas vezes o aluno só faz para constar a presença, só faz para mostrar lá na foto a professora que fez. E é preciso ter esse cuidado também. E também envolve responsabilidade e cobrar esse desempenho, porque eu tenho que ensinar meu filho que ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele tem que fazer com capricho, com dedicação. E aí, entre tantos outros valores, né? Cuidado, dedicação, responsabilidade, que é preciso que essas crianças tenham em mente. Criar aos poucos a sua autonomia. Ou seja, eu tenho que auxiliar, enquanto pai, é muito importante que eu esteja no momento da atividade com meu filho, cobrando, auxiliando, ajudando ele a perceber o quanto esse estudo é importante para ele, sim, com certeza. Mas eu também preciso criar a autonomia do meu filho para que ele não fique acostumado a dizer, por exemplo, pai, o que é que quer nessa questão? Mãe, é para fazer o que aqui? Ele precisa compreender por si só. A gente pode tirar uma dúvida quando ele não souber, a gente pode auxiliar na compreensão da questão. Agora não pode dizer, olha, para você fazer isso nessa questão. Ele tem que descobrir sozinho, para que também no momento que você, papai e mamãe que trabalham, que tem muitos afazeres em casa, no dia que você não consiga fazer, ele consiga fazer só, tá? A gente também não pode criar uma dependência total dos pais. Preciso saber diferenciar o auxiliar com a questão da criança também só fazer se o pai tiver, ou se a mãe tiver, tá bom? Cobrar a atenção. Gente, inúmeros professores, eu tenho certeza que tem essa reclamação de que às vezes prepara um vídeo com todo cuidado, com toda atenção, elabora as atividades, sejam impressas, sejam online, com maior cuidado, com maior zelo. E muitas vezes o aluno, a criança, por estar tão adaptado a ter a resposta de imediato, a querer saber logo de imediato, nem lê a questão, não tem cuidado, às vezes não fazer, quer fazer por fazer, não lê a questão, não assiste os vídeos, quando assiste, assiste sem atenção. Por isso também a importância de ter um lugar reservado, de ter o cantinho do estudo, para que aquela criança também ela não possa desviar sua atenção no momento que ela está fazendo as atividades. Porque já é difícil fazer a criança se concentrar em casa, às vezes com o irmãozinho, com a TV ligada, com o rádio. Imagine se ela estiver num lugar barulhento, num lugar que tira essa atenção dela. Então, assim, cobrar bastante a atenção deles nos vídeos, na própria explicação que muitas vezes está na atividade e que pela falta de cuidado, pela falta de responsabilidade mesmo da criança em fazer, muitas vezes deixa de lado, responde errado quando muitas vezes o professor está ali dando a dica na própria atividade ou no vídeo, que muitos dos vídeos que eu vejo aí dos colegas, não só os meus, mas eu tenho certeza que os colegas professores estão se dedicando ao máximo para fazer os melhores vídeos, as melhores explicações, os melhores áudios para que vocês possam entender, tá? Então, cobrem essa atenção dos filhos de vocês. E sempre priorizar o horário de estudo, minha gente. Por quê? Porque muitas das vezes a gente deixa a criança fazer o que quer.
tem o horário da TV de manhã, então vai assistir a televisão, depois vai brincar e deixa o estudo lá por último. Quando o pai chega ou quando a mãe chega, ou quando o irmãozinho mais velho chega. E aí, muitas vezes, não é na hora da aula, a criança perde o vídeo, não assiste o vídeo, já deixa de ter essa atenção necessária no horário da aula. E ainda por cima faz tudo primeiro, brinca, joga videogame, assiste TV e depois vai fazer a atividade. Primeiro prioriza. Fulaninho, primeiro faz a atividade, depois vai brincar. Só assiste quando fizer a atividade, só vai brincar quando fizer a atividade. Se a gente não estabelecer essas regras, fica difícil tudo aquilo que a gente já falou. Fica difícil chamar a responsabilidade, fica difícil prender a atenção da criança. E a criança, quando ela faz tudo e por último vai fazer a atividade, ela já está exausta. Ela já está com a mente cansada. Então, vamos priorizar sempre o horário de estudo, tá bom? Outra dica aí, bastante importante, é ler as questões com atenção. Aí volta aquele ponto da atenção novamente. Muitas vezes o aluno não tem a paciência de ler, reler a questão, até porque às vezes quer sair mais cedo da parte da tarefa para ir brincar. E aí não lê as questões com atenção e o que é que acontece? Responde errado. Então sempre está chamando, principalmente aqueles papais que sabem ler, tá? Chamar atenção para que eles prestem atenção no que a questão está pedindo. Às vezes eles não querem ler, já querem saber ou do professor, ou do pai, o que é que a questão quer dizer. Então sempre tentem fazer com que eles leiam e compreendam a questão. Só depois de uma leitura, de uma releitura, se ele realmente não entendeu, você pode auxiliar, tá? Mas também jamais dar a resposta assim de mão beijada. Assistir aos vídeos ou usar os recursos dados pelo professor. Todos os professores têm os seus recursos, seja um resuminho no final da folha, seja um vídeo, seja um áudio, seja algum material impresso que leva para estudo, para imprimir, para fazer como material concreto, como material dourado, enfim. Utilizar sempre os recursos dados pelo professor para que auxilie esse aluno nesse desenvolvimento dessa atividade. Porque quando o professor já manda aquele material, quando o professor envia aquele vídeo, já é justamente na intenção de sanar todas as dificuldades possíveis daquele aluno. E aí só se ele realmente tiver essa dificuldade, essa compreensão é que ele vai pedir ajuda ao professor ou ao pai, mas geralmente todos os vídeos e recursos já auxiliam demais na compreensão desse assunto. Então, sempre estimular a criança, mesmo que ela diga, ah não, eu já sei, sem precisar assistir o vídeo, assiste, porque às vezes ele tem uma dica importante, usa aquele recurso, porque quando a criança pega, toca, vai facilitar mais na compreensão, na assimilação dos conteúdos. Sempre estimular a criança a pensar nas respostas, veja. Por mais que a criança chore, às vezes existem aquelas crianças que não querem fazer mais, ficam aperreadas, mas não deixem de estimular essa questão na criança. Não precisa ser professor para estimular, é só pensar, fazer com que ela pense direitinho, preste atenção, leia direito, você sabe, né? Olhe lá no texto, a pergunta está lá no texto, faça essa operação direito. Porque quando o pai não tem paciência, já diz, não tá vendo não, menino? Que é essa resposta aqui? Não está estimulando ele a pensar e não vai desenvolver essa autonomia por parte do aluno, tá bom? Jamais copiar ou responder pela criança. Gente, o professor, ele sabe o ritmo da criança, ele sabe, quando ele passa uma atividade, ele sabe que aquela criança tem condições de fazer aquela atividade e sabe também que ela tem um tempo para que ela copie, para que ela responda. Por isso que muitas vezes é dado um tempo de 3, 4 horas para a criança fazer essa atividade. Porque existe um tempo que é um pouco maior, inclusive, do que o tempo que ela leva para fazer na sala de aula, porque tem todos os fatores que envolvem a casa, a família, né? Mas dá tempo fazer, pessoal.
Não precisa copiar pela criança, não precisa responder pela criança, porque isso não vai colaborar em nada. Ela só vai descobrir que quando ela não fizer, vai ter quem faça por ela. E se ela se adaptar a fazer isso sempre, quando ela chegar na sala de aula, vai ter muito mais dificuldade de acompanhar a turma, vai ter muito mais dificuldade de voltar à rotina normal. Então, não deixem de cobrar isso da criança e não copiem pela criança, mesmo que sejam as perguntas, não respondam, porque isso atrapalha não só no desenvolvimento intelectual da criança, como também no social, porque ela vai começar a compreender que vai poder dar um jeitinho, que o pai ou a mãe estão ali dando um jeitinho para ela. E aí, nada de autonomia, nada de responsabilidade, a gente está ensinando com isso, tá bom? Não deixar que ela faça pesquisa pela internet. A gente sabe que as crianças de hoje, eles são nativos digitais, já nascem no mundo da internet. 90% das crianças têm acesso à internet. Então, na hora de fazer aquela atividade, preste atenção no vídeo da professora, preste atenção na questão. Às vezes a atividade, a resposta está ali na própria questão, no próprio texto. E aí, quando a criança vai e procura a resposta na internet, ou quando é uma atividade e vai lá na calculadora, também não estou auxiliando aquela criança a fazer sozinha. Porque quando ela chegar numa avaliação externa, quando ela chegar numa avaliação até na própria sala de aula mesmo, ela não vai conseguir desenvolver isso sozinha, tá? A gente tem que pensar a longo prazo. Agora, eles estão aprendendo, mas não estão sendo avaliados como devem ser. Não vai ter avaliação própria, a gente avalia o aprendizado à medida que o aluno vai fazendo as atividades. Mas que futuramente isso vai ser cobrado quando voltar às aulas presenciais. E aí? Então é preciso a gente pensar bastante nisso e não deixar que a criança faça pela internet. Mais dicas importantes. Em caso de dúvida, sempre consultar o professor. A gente sabe que nas séries, principalmente nas séries maiores do ensino fundamental, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, mas terceiro, quarto, quinto ano, os anos finais, ensino médio, né, para quem tem filho também no ensino médio, é muito difícil para os pais, mesmo aqueles que têm alguma graduação, mesmo aqueles que têm um conhecimento maior, é muito difícil para eles acompanhar os assuntos das crianças e dos adolescentes, porque já faz tempo que muitos ali já saíram da educação básica, da graduação faz tempo, tem uma graduação totalmente diferente da do filho. Então, vai acontecer de o pai muitas vezes não saber. Por isso que é importante, além de focar muito no material e nos vídeos que o professor passa, em caso de dúvida, pergunta ao professor, não pesquisa na internet, não pede a resposta ao pai, porque todos os professores estão com seus WhatsApps, com seus números pessoais aí, sempre disponíveis para tirar qualquer dúvida. Assistiu o vídeo e ainda ficou dúvida? Fala com o professor. Naquele horário que o professor determinou, fala com o professor sobre aquela questão que você está na dúvida, que com certeza o professor vai ajudar. E você vai aprender bem mais do que fazendo pela internet ou com a ajuda de outra pessoa. Cobrar o desempenho nas atividades de leitura. Muitos professores passam atividades de leitura e é preciso que os pais cobrem esse desempenho. Aqueles pais que sabem ler, observem, cobrem todos os dias a leitura. Filho, você não está evoluindo. Filho, precisa melhorar nisso. Filho, preste atenção na palavra, olha o tempo. Mas também existem aqueles pais que não têm acesso à leitura, que não sabem ler. Mas eu posso cobrar que o meu filho leia para mim. Eu posso ouvir essa leitura e dizer como tá. Mesmo que eu não entenda o que ele está lendo, mas se eu cobrar a leitura dele, ele vai saber que alguém está se responsabilizando ali e está cobrando a responsabilidade dele também. Então, cobrem bastante essa leitura. Por quê? Porque não apenas a leitura que o professor oferta, mas também ele sempre está lendo, porque é a leitura, minha gente, que faz ele interpretar, que faz ele falar melhor, se expressar melhor. A leitura vai ajudar em tudo, não apenas na vida escolar da criança,
mas fora dela também, no dia a dia. Cobre sempre a organização das atividades do seu filho, porque tem criança que, por preguiça, para terminar logo, faz de qualquer jeito. Às vezes nem o próprio professor entende a letra, a organização, onde está o primeiro, onde está o segundo, mistura as respostas, bota muito corretivo, risca muito, rasura a tarefa. Então, cobrar sempre essa organização nas atividades, porque quando ele faz uma atividade bem organizada, é sinal de que tudo na vida dele ele vai conseguir organizar com facilidade, certo? Então, cobrem bastante essa organização. A responsabilidade com o material também é fundamental, pessoal. Tem crianças que perdem o material que o professor manda, perdem os cadernos de estudo, rasuram, recortam, perde lápis com facilidade. Então, você que está em casa, tem um cantinho de estudo, terminou a tarefa, guarda aquele material para não perder, para no outro dia não estar procurando. Incentivem a criar essa responsabilidade também com o material que eles têm. E também vai desenvolver a organização da criança, é claro. Não permitam trapaceio da criança. Eu sei que vocês às vezes não têm paciência de ensinar, às vezes vocês querem mostrar que os filhos de vocês estão fazendo o melhor, mas, gente, quando a criança trapaceia, quando você faz pela criança, quando a criança faz pelo de outra pessoa, pela internet, e você está ali apoiando isso, você está permitindo aquele trapaceio e está achando que o professor não sabe, o que é que vai acontecer? O professor sabe. O professor sempre sabe quando é o aluno que faz. O professor conhece o ritmo de cada aluno. Então, pessoal, quando vocês fazem isso, vocês estão prejudicando não é apenas na aprendizagem da criança, é mostrando que a criança que você é favorável ao trapaceio, que ela pode fazer da maneira errada, que ela pode enrolar os outros. E isso não é bacana. A longo prazo, futuramente, quando eles crescerem, vocês não estão repassando um bom ensinamento, permitindo esse trapaceio. Então, muito cuidado. Acho que é uma das questões mais sérias que a gente tem que ver aí nessa quarentena e fora dela também, nas atividades de casa. Enfim, não permitam trapaceio. Não permitam dos filhos de vocês atitudes erradas, mesmo que vocês achem que vai estar auxiliando eles. Não vai. Não vai, pessoal. Então, muito cuidado. Isso é muito sério, tá bom? E aí eu trouxe também aqui alguns exemplos de como vocês podem auxiliar os filhos de vocês nas atividades. Por exemplo, na atividade da língua portuguesa ou das disciplinas, eu tenho aqui o texto, vocês conseguem visualizar o texto, e tem aqui as perguntas de interpretação ou perguntas sobre a disciplina. Nesse caso aqui é de interpretação. Quais são os personagens do texto? O aluno lê, não entendeu, ou você lê pelo aluno, quando o aluno não sabe ler, mas o aluno não sabe, fulaninho, volta pro texto, lê de novo. Lembra que personagem são aquelas pessoas que estão sendo citadas no texto? Vamos procurar, olhe direitinho, preste atenção, e ele vai voltar ao texto, e vai fazendo esse movimento de volta ao texto, e ele vai criando autonomia para que quando você não estiver em casa, ele saiba que quando não achar, voltando para o texto, ele encontra. O que Leleco leva para a Joca? O que é? Ah, mãe, não sei. Menino, não tá vendo que é isso aqui, não? Não, volta para o texto e procura. Certo? Então, sempre fazer esse momento de volta ao texto, volta ao vídeo, que com certeza seu filho vai desenvolver bem as atividades, seja de língua portuguesa, seja das disciplinas. Nas atividades de matemática, temos alguns exemplos quando tem contas. Criança fazendo conta pela calculadora não aprende. Criança fazendo conta, riscando a tarefa, fazendo cálculo, aprende sim. Então, observem como eles estão fazendo. Se eles estão procurando na internet, se eles estão fazendo pela calculadora, ou se eles realmente estão tentando fazer o cálculo. O cálculo não é só a resposta, a não ser que seja uma conta muito fácil e ele consiga fazer de cabeça. Mas geralmente tem as reservas, tem criança que faz tracinho, tem criança que faz bolinha. Então, muito cuidado
para que essa criança, quando for desenvolver os cálculos, que são tão importantes, que ela não faça de uma forma errônea, de uma forma que não auxilie no aprendizado dela. Onde que é muito importante para a matemática, mesmo quando não tiver atividade, tá com um tempinho livre, estuda a tabuada. Tabuada sempre é importante para que a criança aprenda, tá bom? E também, quando tem as situações de problema, a criança precisa ler a situação do problema, compreender. Ah, não compreendi, e ler de novo, para descobrir que operação fazer. Então, nunca façam a operação pela criança. Estimulem ela a pensar. Ah, ela está ganhando, está perdendo, está multiplicando. Lê aqui para poder descobrir a operação, para fazer a operação correta e depois a resposta. Nunca escrevam ou digam qual é a operação, porque aí está evitando que a criança pense e descubra sozinha, tá bom? Nas atividades de desenho e pintura, nunca pintem pelas crianças, nunca recortem pelas crianças, que elas precisam desenvolver a coordenação motora. Nunca colhem, vocês podem ajudar na utilização da hora da cola, para não colocar muita cola, para não rasurar. Mas nunca desenhe. Mas meu filho não sabe desenhar, gente. A gente não está avaliando a qualidade do desenho, a gente vai avaliar o que a criança desenhou. Então, deixa ele desenhar para que ele desenvolva também os traços dele de desenho. É natural que uns tenham mais desenvoltura em desenho e outros nem tanto, mas é preciso deixar que eles façam, que eles pintem, tá bom? E aí, eu trago uma reflexãozinha para todos os pais, que é o seguinte: quando você faz a tarefa por mim, arruma minha mochila, procura o que eu perdi, a única coisa que me mostra é que não sou capaz de fazer melhor e não me ensina o que é responsabilidade. Pode mostrar o caminho, mas deixa eu caminhar. Então fica a dica, pessoal. Deixa as crianças caminharem sozinhas. Ensinem responsabilidade e não o contrário para essas crianças durante esse período e fora dele também. Tá bem? Muito obrigada desde sempre, não só por assistir esse vídeo, mas sobretudo por estar aí acompanhando os filhos de vocês, por se preocupar com os filhos de vocês e por assistir o vídeo até o final também, que também mostra a preocupação e a vontade que vocês têm de fazer o melhor durante essas atividades remotas, tá bem? Obrigada, pessoal, e qualquer coisa, tem aqui o meu canal, tem as minhas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, manda pra mim, que a gente tá por aqui pra ajudar, tá? Abraço!